Bem-vindos a mais uma edição da nossa série de vídeos sobre o mundo dos manhwas de ação. Se você é fã deste gênero incrível de quadrinhos coreanos, então está no lugar certo. Hoje vamos apresentar a você o nosso top 10 novos manhwas de ação de 2023 que irão te prender ao ecrã e fazer com que você não queira parar de ler. Estamos empolgados para compartilhar com você as histórias mais épicas, personagens mais interessantes e reviravoltas mais surpreendentes que a indústria de manhwas tem a oferecer. Se você está procurando uma aventura emocionante cheia de ação, suspense e drama, então não perca mais tempo e prepare-se para ser arrebatado por estes títulos incríveis. Sem mais delongas, vamos mergulhar no mundo dos manhwas de ação e descobrir juntos os 10 novos títulos que você não pode perder em 2023. Vamos começar! Essa sinopse apresenta uma premissa interessante de fantasia e comédia. O personagem principal, Yoo Dan-deok, é um homem comum que trabalha meio período e não tem talento, mas ele é atingido por um raio e perde a consciência. Quando acorda, ele descobre que foi contratado pelos deuses para trabalhar meio período como um deus de baixo escalão. Eu acho interessante essa ideia de um personagem comum sendo transportado para um mundo de deuses e ter que se adaptar a essa nova realidade. Além disso, a ideia de um deus trabalhando meio período é engraçada e pode criar situações cômicas inusitadas. Eu recomendaria essa sinopse para pessoas que gostam de histórias de fantasia e comédia e que estão procurando algo divertido e leve. A premissa única e a possibilidade de aventura e situações engraçadas são pontos fortes que fazem valer a pena dar uma chance. Essa sinopse apresenta uma premissa interessante de ficção científica e mistério. O personagem principal, Choi Jong-hyuk, é um chefe da equipe de inteligência de investigação criminal que quer encontrar o corpo de sua mãe. Quando ele sofre um acidente misterioso, ele de alguma forma volta ao ano de 1997. Eu acho interessante essa ideia de viagem no tempo e a possibilidade de explorar uma época diferente com personagens conhecidos. Além disso, a busca pelo corpo da mãe de Choi Jong-hyuk adiciona um elemento de mistério e drama à história. Eu recomendaria essa sinopse para pessoas que gostam de histórias de ficção científica e mistério e que estão procurando algo emocionante e intrigante. A premissa única e a combinação de viagem no tempo, mistério e drama são pontos fortes que fazem valer a pena dar uma chance. Essa sinopse apresenta uma premissa interessante de ação e fantasia. O personagem principal, Cha Hyun-sung, é ressuscitado dos mortos após ter sido brutalmente morto por feras não identificadas. Ele então começa a lutar pela sobrevivência em uma batalha entre feras e humanos. Eu acho interessante essa ideia de um personagem sendo ressuscitado dos mortos e tendo que lutar pela sobrevivência em um mundo hostil. Além disso, a presença de feras e a ideia de uma batalha entre feras e humanos adicionam elementos de ação e tensão à história. Eu recomendaria essa sinopse para pessoas que gostam de histórias de ação e fantasia e que estão procurando algo emocionante cheio de aventura. A premissa única e a combinação de ressurreição, luta pela sobrevivência e elementos de ação são pontos fortes que fazem valer a pena dar uma chance. Esta sinopse apresenta a história de Azumi Ryoji, um soldado forte e estratégico que é transportado para um mundo de masmorra após uma missão. Ele é visto como um herói neste mundo, devido às suas habilidades físicas e combate superiores, e decide ajudar os aventureiros local que encontra. A sinopse destaca ainda a habilidade de Azumi em lidar com situações críticas, liderar seus companheiros e invocar armas modernas para enfrentar o dragão. Acho esta sinopse interessante porque apresenta uma história de aventura e ação com um toque de fantasia. A ideia de um soldado sendo transferido para outro mundo e se tornando herói é algo atraente e cria expectativas de reviravoltas na trama. Além disso, a combinação de habilidades físicas e estratégicas de Azumi cria uma personagem complexa e envolvente, e a descrição da luta contra o dragão adiciona mais emoção à história. Eu recomendaria esta sinopse para pessoas que gostam de histórias de aventura e ação com elementos de fantasia e personagens fortes e estratégicos. Além disso, a ideia de um soldado que é transferido para outro mundo é algo único e cria um cenário rico para a história. A sinopse apresenta a história de Iron Sovon, que após ser traído e morrer em meio a uma seita demoníaca, é transportado de volta ao seu passado. Antes de ser envolvido nessa vida conflituosa, ele agora tem a chance de mudar seu destino e planeja se vingar da seita e alcançar prosperidade e respeito através de seu envolvimento com a União Murin. Eu acho essa sinopse interessante porque apresenta uma história de redenção e reviravolta, com o personagem principal tendo a oportunidade de mudar o curso de sua vida. Além disso, o elemento de ação e vingança, combinado com um enredo cheio de mistério e reviravoltas, tornam a história atraente e emocionante. Recomendaria essa sinopse porque acredito que é uma história envolvente e emocionante, com um enredo sólido e personagens bem desenvolvidos. Além disso, o elemento de mudança de destino e vingança tornam a história única e interessante. Essa sinopse apresenta uma história intrigante que pode ser atraente para aqueles que gostam de histórias de heroísmo e superação. A narrativa de William sendo excluído a vida inteira e agora tendo a responsabilidade de salvar a Terra é emocionante e instigante. O protagonista é apresentado como um personagem que tem a oportunidade de provar seu valor e conquistar o respeito que merece. Além disso, a temática de salvar a Terra ameaçada é algo que pode ser relacionado por muitos, criando uma conexão emocional com a história. A ideia de um personagem solitário lutando contra forças superiores é algo que tem sido popular por muito tempo e ainda é atraente para muitas pessoas. Eu recomendaria essa história para aqueles que gostam de histórias de heroísmo e superação, bem como para aqueles que apreciam histórias de ficção científica e aventura. Além disso, aqueles que apreciam narrativas envolvendo personagens solitários e solitários encontrando seu lugar no mundo também podem se interessar por essa história.
Esta sinopse apresenta a história de um avô, Eoji Salmon, que manda seu neto travesso em uma jornada para salvar o clã caído da família Nangung. A premissa de uma jornada de avó e neto juntos pode ser encantadora para algumas pessoas, especialmente aquelas que gostam de histórias familiares. Além disso, o objetivo de salvar uma família em apuros e ajudá-los a abrir suas asas novamente pode ser um ponto de ação e emoção na história. Eu recomendaria esta sinopse para aqueles que procuram uma história familiar e ou com ação aventura. No entanto, a sinopse não fornece muitos detalhes sobre a trama ou os personagens, então é difícil determinar se a história será realmente interessante ou emocionante sem mais informações. Essa sinopse parece descrever uma história de drama e ação com um twist interessante sobre irmãos gêmeos com vidas completamente diferentes. O fato de um deles decidir abandonar sua identidade para se tornar o outro e mudar completamente sua vida é algo que pode gerar uma boa tensão e suspense. Além disso, o conceito de irmãos gêmeos com personalidades completamente diferentes é algo que já foi explorado antes em outras histórias, mas a inversão de papéis nesta sinopse adiciona uma camada adicional de interesses. Eu recomendaria essa história para aqueles que gostam de dramas de ação com reviravoltas e personagens complexos. A dinâmica entre os irmãos gêmeos e a mudança de identidade pode criar uma história envolvente e intensa. Além disso, para aqueles que apreciam histórias sobre agentes da inteligência e organizações criminosas, essa sinopse pode ser atraente. Essa sinopse apresenta uma história de fantasia onde o rei demônio é morto logo no início da história. O fato de o protagonista se tornar o príncipe demônio sugere que ele pode estar envolvido em uma jornada para recuperar ou garantir o poder demoníaco. Isso pode levar a uma série de desafios e confrontos épicos, bem como a descoberta de novas verdades e conspirações. O que torna essa sinopse interessante é o fato de o rei demônio ser morto no início da história. Isso sugere que a história pode se desenrolar de uma maneira inesperada, já que o protagonista agora se encontra em uma posição inédita como príncipe demônio. Além disso, o fato de o protagonista estar pedindo ajuda sugere que ele pode enfrentar desafios e obstáculos em sua jornada que ele não consegue superar sozinho. Eu recomendaria essa história para aqueles que apreciam histórias de fantasia com elementos de ação e aventura. O conceito de um protagonista que se torna o príncipe demônio após a morte do rei demônio pode ser atraente para aqueles que gostam de histórias com personagens poderosos enfrentando desafios. Além disso, para aqueles que gostam de histórias com uma boa dose de mistério e conspiração, essa sinopse pode ser atraente. Essa sinopse apresenta uma história de ação e drama ambientada em um centro educacional repleto de bandidos. O fato de existirem regras especiais para manter o equilíbrio de poder sugere que o ambiente é perigoso e instável, o que pode gerar uma tensão constante. A aparição de um lutador lendário em busca de vingança por seu irmão mais novo promete agitar ainda mais a situação, com possíveis confrontos épicos e reviravoltas inesperadas. O que torna essa sinopse interessante é o contraste entre o ambiente educacional e a presença de bandidos. Isso pode levar a uma série de dilemas morais e conflitos internos para os personagens, além de criar uma atmosfera de tensão e perigo constante. Além disso, o fato de um lutador lendário entrar na equação em busca de vingança pode criar uma dinâmica emocionante e intensa entre os personagens. Eu recomendaria essa história para aqueles que gostam de histórias de ação com elementos de drama e conflito. A dinâmica entre os personagens em um ambiente perigoso e instável pode ser atraente para aqueles que apreciam histórias com personagens complexos e dilemas morais. Além disso, para aqueles que gostam de histórias com reviravoltas e ação intensa, essa sinopse pode ser atraente. E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso Top 10 Novos Manhwas de Ação de 2023. Esperamos que você tenha desfrutado desta viagem através do mundo dos quadrinhos coreanos e que tenha encontrado algumas novas histórias incríveis para adicionar à sua lista de leitura. Lembre-se de que este é apenas o começo de sua jornada pelo universo dos manhwas de ação. Há muito mais por vir, e nós estamos animados para compartilhar mais novidades, dicas e recomendações com vocês. Se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo como este. Quanto mais você interage conosco, mais podemos ajustar nossos vídeos para atender suas necessidades e interesses. Até a próxima vez. Muito obrigado por assistir. Boa leitura.